Boa noite, amadas irmãs, convidadas. Não sei se tem, mas sejam bem-vindas. Amém. Tem um versículo na Bíblia que fala que o importante é abrir a boca, né? E o Senhor enche, né? Então, nessa noite, eu quero abrir a minha boca, eu quero que o Senhor fale e que as irmãs possam ser edificadas. Amém? Confesso às irmãs que hoje eu passei mal o dia todo, mas que o Senhor possa me curar nessa noite, né? Tirar toda a ansiedade. Amém. Então, irmãs, hoje nós vamos ver uma história de dois personagens, mas, na verdade, se torna um só personagem. Por quê? Porque Priscila e Áquila, eles se complementavam, eles eram uma só carne. Em tudo que eles iam fazer, eles sempre são mencionados juntos. E eram verdadeiros servos do Senhor. Um exemplo de casal que servia a Deus com fidelidade e amor. Aleluia, né? Eles também foram um casal muito importante na vida de Paulo e de Apolo. Casal querido na igreja primitiva. Na Bíblia, seus nomes são mencionados 6 vezes e sempre juntos. Olha que bênção! Então, vamos ler Atos, capítulo 18, versículo de 1 a 4. Diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado à Itália. Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles ali. Morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como gregos. Amém? Aqui começa a história desse casal. Priscila e Áquila eram judeus, moravam em Roma, eles eram construtores de tendas e eram servos de Deus. Em Roma, o imperador Cláudio fez um decreto que todos os judeus deixassem Roma. E, então, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, porque tem determinados momentos de versículos, desses 6 que menciona na Bíblia, tem vezes que está Priscila e Áquila e Priscila. Mas era uma mulher encabeçada pelo seu marido e submissa ao seu marido. Eles, então, de Roma, o imperador, né, fez esse decreto e mandou que os judeus partissem dali. Então, Priscila e Áquila foram parar lá em Corinto e lá se estabeleceram, né? É importante perceber, irmãs, que mesmo nessa situação, que Priscila e Áquila já tinham ali em Roma tudo estabelecido, eles eram construtor de tendas, já tinha seus clientes, né? Tinha sua casa, mas mesmo assim, irmãs, eles não temeram recomeçar. Quantas de nós não recomeçamos, né? Muitas vezes, né? Já em Corinto, trabalhava e ensinava a palavra de Deus, anunciava, né? E nesse intervalo, Paulo chegou em Corinto, que também era judeu e também tinha o mesmo ofício. Ele também construía tendas. Então, eles se aproximaram de Priscila e de Áquila. E eles passaram a trabalhar e morar junto. Olha, irmãs, morar e trabalhar junto.
Abriram a casa para Paulo. Oh, glória! Hospedeiros, né? Paulo ensinava a palavra de Deus a eles. E Paulo viu logo uma diferença nesse casal, porque ele trabalhava e morava com esse casal. Era um casal de testemunho, um casal que amava o Senhor. Permaneceram ali em Corinto 1 ano e 6 meses. Foi quando Paulo falou que ia embora para Éfeso e levou Priscila e Áquila com eles. Olha que preciosidade. Eles eram um casal tão precioso, dava tanto testemunho, que quis levar eles para Éfeso. E em Éfeso, Paulo os deixou ali e foi para a Ásia. A vida de Priscila e de Áquila era para a obra do Senhor. Com certeza, ali também em Éfeso, eles faziam a mesma coisa em Corinto, né? Eles pregavam a palavra, eles evangelizavam as pessoas, né? E nesse meio tempo, minha boca seca muito quando começa a falar. E nesse meio tempo, chegou em Éfeso um homem muito eloquente, muito poderoso nas Escrituras. O nome dele era Apolo. Um homem, mas ele conhecia somente o batismo de João. Priscila e Áquila ouvia Apolo pregando nas sinagogas, e foi então que Priscila e Áquila o chamou à parte e com exatidão ensinaram eles o caminho de Deus. Priscila e Áquila passaram a ensinar, cuidar e apacentar Apolo. Oh, glória! Esse casal foi bastante usado para cuidar de Apolo. Um dia, Apolo comunicou que iria partir para percorrer outras cidades. E Priscila e Áquila prontamente o encorajou e o apoiou para isso. Porque, afinal, o evangelho do Senhor tem que propagar, né? Tem que caminhar. Aleluia! E esse casal, ele encorajou, ele incentivou. E esse casal também deu a vida pelos irmãos. E hoje nós damos a vida pelos irmãos? Priscila e Áquila, por onde passava, espalhava a palavra de Deus e sua fé em Cristo. Essa é a história, esse é o resumo dessa história de Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, porque eles eram uma só pessoa, uma só carne, complementavam um ao outro. Nessa história, a gente percebe como casal, a união deles, né? Eles sempre eram mencionados juntos, em tudo realizavam junto, como um só corpo, como eu já disse, né? Um casal pronto para recomeçar. Eles recomeçavam, se tivesse que recomeçar, eles recomeçavam. Eles eram um só, mesmo sentimento, para fazer a obra de Deus e se ajudavam mutuamente. Vimos também que eles andavam lado a lado, sem superioridade e sem vaidade. Viviam uma vida de simplicidade, dedicação e obediência. Eram corajosos e não temiam. Quando o imperador decretou lá que eles tinham que ir embora, vocês concordam comigo que eles já tinham uma vida estabilizada ali em Roma, mas eles não temeram, eles largaram tudo e foram, né? E recomeçaram lá em Corinto. Então, eles não temiam o que eles tinham que passar. Um casal com dedicação e fidelidade. Escolheram seguir o caminho de Deus, ensinando e cuidando dos que precisavam. O valor de servir. Vimos o valor
Quão é importante o casal servir na casa de Deus. Também eram hospedeiros. Eles hospedaram Paulo na casa deles. A casa deles se tornaram a igreja. Era uma casa aberta para os irmãos. Nós também, irmãs, precisamos ser essas hospedeiras. Porque, na verdade, quando fala assim que tem que hospedar, é a mulher que prepara todas as coisas, né? É o lanche, é a cama, é a casa, é a comida, é tudo, né? Não é o homem, é a mulher, né? Graças ao Senhor por isso. E a gente vê também a fé desse casal. Era uma fé sem fingimento. Era uma fé genuína. Paulo foi um testemunho vivo que Priscila e Áquila tinha essa fé genuína, porque ele morava com eles e trabalhava com eles, ou seja, eles viam a todo tempo o testemunho deles. Então, eles tinham uma fé sem fingimento, era uma fé verdadeira. E o testemunho deles foi tão bom, né, que Paulo levou eles para Éfeso, né? E Priscila e Áquila também tinham uma missão de missionários, né? Onde eles iam, eles estavam levando a palavra de Deus. Com eles não tinha tempo ruim, era sempre pregando o evangelho de Deus e anunciando. E isso é muito bom, né? Isso que o Senhor espera de nós hoje também, irmão. Nós não podemos perder tempo, é anunciar o evangelho, quer em ocasião oportuna ou não. Uma coisa que eu aprendi nessa leitura aqui também, nessa história, que Priscila e Áquila, olha que precioso isso, foi um bálsamo na vida de Paulo e na vida de Apolo. Alguém de vocês já teve ou tem um bálsamo em sua vida? Uma irmã que cuida de você, que te incentiva, que te encoraja, que te fala assim, não desista, prossiga, isso vai passar. Nós temos, né? Sempre temos um bálsamo na nossa vida, né? Que nos encoraja e nos faz prosseguir. Aleluia. Precisamos também, irmã, ser esse bálsamo na vida das pessoas. E vejo também que esse casal, eles eram um casal que expandia o evangelho de Deus para onde eles iam, a palavra estava ali. E eles fizeram também, Priscila e Áquila fez toda a diferença na vida de Apolo, ensinou, apacentou, e Apolo, por meio de Priscila e Áquila, se tornou mais poderoso e forte na palavra de Deus. Olha que bênção, porque Priscila e Áquila os ensinaram a isso. Hoje eu estava falando para a Mariana, né? Há muitos anos atrás, nós tínhamos a escola de evangelho. A igreja era lá na Leopoldina de Oliveira, né? A Mariana era do meu grupo, era meu grupo e do Zé Roberto. Aí hoje, onde ela está, onde eu estou. Quer dizer, o Senhor pôde nos usar para ajudar a Mariana quando adolescente, né? Então a gente vê assim que Priscila e Áquila também teve esse papel, como também nós tivemos esse papel na vida da Mariana. Tá vendo? Aleluia! Na Bíblia também não menciona que Áquila e Priscila teve filhos, mas filhos carnais, mas espirituais, eles geraram muitos filhos espirituais. E isso que Deus quer de a gente também, que a gente gere filhos. E olha, não é só gerar não, viu? A Maiara é mãe recente, Mariana, é só gerar? Não, né, Mariana, né, Maiara? Tem que cuidar, não tem? Dá papinha, dá água, dá tudo, né? Trocar de fralda. Então, precisa alimentar, precisa cuidar, precisa apacentar. Esse era a meta de Priscila e Áquila, de cuidar e apacentar. Aleluia, né? Que sejamos esse casal
e seguir esse exemplo, né, irmãs? Se a gente seguir esse exemplo desse casal, de servir junto com o nosso cônjuge, de servir a casa de Deus, de trazer sabedoria, nós como mulheres, trazer sabedoria para a nossa casa, nós vamos gerar, sabe o quê, irmãs? Uma família forte e uma igreja forte. Olha a responsabilidade nossa. Porque não adianta, irmãs, a gente gerar uma igreja só na nossa casa. A minha casa está aberta, pode fazer reunião o dia que vocês quiserem, mas não está aberta no meu coração. Ela precisa estar aberta na minha casa e no meu coração. Isso é muito importante, irmãs. Aleluia, né? Isso foi como casal. Agora eu vou falar o dever da mulher, né? Porque tudo isso, com certeza, Priscila foi muito sábia em tudo isso, né? Porque a mulher, né, é que vai levando as coisas, né? E Priscila era uma mulher submissa, ela não fazia o que ela queria. E uma mulher encabeçada pelo seu marido. E esse é o nosso papel. Ela fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido e seu marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Dando o seu próprio filho por nós. Aleluia, né? Priscila também era uma mulher de atitude. Ela era uma mulher que era uma com seu esposo em tudo. Tudo que eles iam fazer era junto. Imagina vocês, irmãs, ter que servir em casa, ficar o tempo inteiro com seu esposo, no trabalho com seu esposo, à noite com seu esposo. Será que ia sair faísca? Ou a gente ia ser qual Priscila, sábia? Com certeza ia sair muita faísca, né, irmãs? Mas graças ao Senhor, né, que o Senhor está achando um caminho em cada um de nós para sermos transformadas. Aleluia. Mas Priscila era sábia. Eu quero ler um versículo com as irmãs, que está em Provérbios 14:1, que fala assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, com a sua própria mão, a derriba. A pergunta é: qual dessas mulheres você tem sido? A sábia ou a tola? A sábia edifica, a tola destrói. Qual tem sido sua realidade, tanto na casa, quanto na sociedade, quanto na igreja? De que forma sua família e os irmãos têm te visto? Essa é uma pergunta. E também, em Provérbios 31, no versículo 11, na parte A, nos diz assim: o coração do marido confia nela. Nós ficamos o tempo todo na nossa casa, administrando a nossa casa, os nossos filhos, cuidando de todos os detalhes, né? Então, os maridos confiam em nós, né? Eles descansam. Deus nos deu um papel muito importante para auxiliar os nossos cônjuges. E esse é o nosso papel, irmãs, de auxiliadoras. Devemos ser mulheres de fé, de perseverança, que busque o Senhor em qualquer situação. Pois somos mulheres escolhidas por Deus. Aleluia! Escolhidas por Deus para fazer o teu propósito e não o nosso propósito. Amém? Nós possamos ser úteis, né, a Deus. Estar sempre prontas a recomeçar, perseverantes, porque Áquila e Priscila, eles foram para Corinto, depois eles foram para Éfeso, depois eles voltaram para Roma. Ou seja, eles teve que ir recomeçando,
né? Para nós que somos mulheres, a gente quer mais a comodidade da nossa casa. Quando fala que tem que mudar de casa, até que arruma aquele tanto de coisa, nossa, meu Deus do céu, agora imagina eles. Era uma vida de peregrinação, né? Mas com eles não tinha problema não, irmãs. Eles recomeçavam quantas vezes fosse necessário. Aleluia! Que nós também possamos recomeçar todas as vezes que forem necessárias. Amém? Ó Senhor Jesus. E outra coisa, Priscila, com certeza, ela precisava administrar seu tempo, porque ela tinha a casa dela, o trabalho dela, e ela tinha que administrar tudo isso, irmãs, para poder servir a obra. Mas ela não perdia tempo, ela sempre tinha tempo para servir na obra, graças ao Senhor. E o Senhor também precisa de nós para servir nessa obra, né? Ó Senhor Jesus, e Deus conta conosco, viu, irmãs, para servir na sua casa. Priscila tem muitas qualidades, né, irmãs? Ó Senhor Jesus. Aí vocês que devem estar pensando assim, estou terminando, tá, irmãs? Ah, mas Priscila tinha um marido do lado dela, que apoiava ela, que estava incentivando ela, que tudo que ela precisava, ele estava do lado. Mas meu marido nem reúne, nem me apoia. Oh, Senhor Jesus. Ou senão, eu sou solteira, como é que eu vou servir? Então, eu vou falar uma coisa para as irmãs. Conselho para as irmãs, as casadas. Ore diante de Deus e fala para ele o desejo do seu coração. Persevere, irmãs. Que possamos entender a importância do casal estar servindo a Deus. Ó Senhor Jesus, que nós, como mulheres, possamos levar os nossos cônjuges na presença do Senhor. Aprender a servir junto na casa de Deus. Isso traz para nós, irmãs, para nossa casa, muita bênção. E para a igreja também. Vou dar o meu testemunho. Quando eu comecei a reunir, o meu esposo não reunia. Isso é muito triste, eu sei, irmãs, porque eu já passei isso. Mas eu fui ganhando tanto do Senhor. Eu tinha tanto amor dado para mim, os irmãos me davam esse amor. Só faltava pegar eu no colo. Nós éramos poucos irmãos. E aí juntou que eu tive aquele problema no olho, que eu perdi a visão do olho. E aí fui mais mimada ainda pelos irmãos. Louvado seja o Senhor. E eu continuei perseverando, porque os irmãos me davam a certeza que um dia ele ia ser convertido devido do meu testemunho. Então, eu perseverei. Muitas irmãs aqui, a Débora está ali rindo. Ela é testemunha, a Rose, muitos irmãos aqui são testemunha da minha história, Sonali, né? E eu não desisti do meu marido, irmãs. Eu perseverei. E hoje, eu e ele servem junto. Não só eu e ele, mas os meus filhos também. E tem essa promessa, irmãs, que salvaria nós e a nossa casa, e essa promessa é cumprida. Nós só temos que crer. Aleluia. E para solteiras, quero dizer, não sei se tem, Thaís, se constitui da palavra de Deus. Seja como Priscila. Priscila era bem constituída. E quando Deus preparar um irmão para você, que é solteiro, não sei se tem mais solteiro aqui, vocês podem ser como Priscila e Áquila, sair evangelizando, pregando esse evangelho às pessoas. E quando você casar, você vai estar constituída como Priscila, você vai poder levar a sua casa a desfrutar desse Deus todo-poderoso. Amém? Irmãs e amigas, situações podem até se levantar. Que levantam, né? Mas recomeçar
é um dom. É um dom de Deus. Então, irmãs, não prostem. Recomece quantas vezes for necessário, mas recomece. Não deixe de buscar aquela promessa que Deus fez a nós. E ela cumpre, porque na minha casa cumpriu, irmãs. Amém? Não podemos desistir. Mas foi isso que Priscila e Áquila fez, né? Eles recomeçaram várias vezes. Eles podem ter perdido tudo, irmãs. Mas uma coisa eles não perderam. A fé genuína. Eles tinham uma fé inabalável. Ó Senhor Jesus. Em Mateus 28:20 diz assim, nos diz: eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Talvez algum dia você pode até se sentir sozinha, como eu já me senti várias vezes. Mas essa promessa, irmã, nos traz esperança que nós não estamos sozinhas. Amém? Ó Senhor Jesus, o Senhor está conosco. E nós sejamos mulheres de fé, nós somos mulheres de fé, mulheres escolhidas de Deus. Tem um prêmio nos esperando, irmãs. O reino. Quem quer reinar? Aleluia! Nós todas, né? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que vocês possam ter ganhado pelo menos uma coisinha nesse falar, né? E agora eu quero chamar a irmã Laudiene, que ela vai compartilhar também conosco de outra mulher com muita fé. E essa mulher chama-se Eunice. Amém. Amém, irmãs. Estou muito nervosa. Eunice, ela era uma mulher muito especial, mãe do jovem Timóteo, que se tornou um dos principais cooperadores de Paulo. E Timóteo significa que honra a Deus, e Eunice, vitoriosa. Eunice, ela era uma judia crente piedosa, temente a Deus, e tinha vida fiel às Escrituras. Em Atos 16, de 1 a 3, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Aqui também mostra que havia uma família, um pai grego, provavelmente um incrédulo, porque fala mãe judia crente, mas não menciona que o pai era crente. E aqui também fala, né, uma judia crente. Essa palavra crente no grego também significa fiel, porque é a mesma palavra usada para falar de Lídia em Atos 16, 15b. Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, aqui, essa palavra fiel ao Senhor é a mesma palavra que crente, tem o mesmo significado. E nessa época, era desejável que as mães tivessem conhecimento para transmitir aos seus filhos. E Eunice, mesmo casada com o incrédulo, ela tomou para si a responsabilidade de educar Timóteo nos caminhos de Deus e das sagradas letras, das sagradas escrituras, fazendo o sábio para a salvação da fé. E Eunice educou Timóteo com diligência e dedicação. Nós mães, né, as mães, as avós, devem conhecer a palavra de Deus e ensiná-la fielmente aos nossos filhos e netos. Elas podem infundir a piedade nos seus filhos em vez do materialismo, e a semelhança com Cristo ao invés do egocentrismo. E Eunice e sua mãe, elas são testemunhas vivas de que nada na vida de uma mãe é mais importante, né, do que ter uma fé genuína
uma fé sem fingimento diante dos nossos filhos. E nós, mães, nós temos um relacionamento muito íntimo, né, com os nossos filhos, cheios de amor, de compreensão, de perdão, de afeto, de afinidade. Mesmo no meu caso, eu tenho 2 filhos. Eu amo os 2 iguais, eu tenho a mesma compreensão, o mesmo afeto, o mesmo carinho, mas a afinidade é diferente, porque eu tenho uma afinidade com a Letícia e outra com o Leandro. E nunca, né, nunca é cedo ou tarde demais para a gente estar ministrando, né, a palavra de Deus aos nossos filhos. E Eunice, ela fez isso com Timóteo desde cedo. E aqui, né, tanto na questão que a irmã compartilhou de Priscila e Áquila, que era uma família de bom testemunho, Paulo também encontrou em Eunice e Timóteo, que tinha bom testemunho, ao ponto dele levar Timóteo com ele. E Paulo, ele tratava Timóteo como um filho. E em 2 Timóteo 1:5, fala, né, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que em ti também. Aqui, Paulo fala a Timóteo, recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que habitou em sua avó, em tua mãe e em ti também. Mas, irmãs, o que é essa fé sem fingimento? Isso significa que onde Eunice e Lóide estivessem, elas tinham uma vida com Deus, elas andavam de acordo com a palavra de Deus. E para nós, essa expressão fé sem fingimento, ela é muito importante, porque é aquela fé genuína, é aquela fé pura, é aquela fé que a gente vive dentro de casa. Não é aquela fé de aparência que é mostrado fora de casa. E essa fé sem fingimento, ela é capaz de resistir ao tempo. É aquela fé que atravessa gerações. E a fé que supera aquele ardor no deserto. Porque, assim, deserto a gente vai passar. Aflições, preocupações, mas se a gente tiver essa fé genuína, essa fé sem fingimento, isso é uma arma poderosa. E é também através dessa fé sem fingimento que Deus, por meio de Paulo, nos revelou. E Paulo, ele se preocupava com a religiosidade aparente no meio da igreja. E muitas vezes a incoerência entre o que a gente fala e o que a gente faz impede os nossos filhos de seguir também o evangelho, de servir, né? E muitos abandonam a igreja quando se tornam adolescentes. Por que isso acontece? É porque a família não tem um testemunho de vida cristã dentro de casa. É aquela vida de aparência. Então, assim, o mundo lá fora, eles não têm bom testemunho. Para os nossos filhos, o mundo lá fora, ele atrai os nossos filhos, os nossos jovens. Por isso é muito importante esse testemunho de vida cristã dentro de casa. E por isso, Timóteo, ele era tão temente a Deus, porque ele via essa fé sem fingimento em sua avó e em sua mãe. E Paulo reconheceu em Eunice e Lóide que havia simplicidade e pureza na forma de crer. E para nós é muito importante, e deve ser o desejo do nosso coração, transmitir a nossos filhos essa fé genuína, essa fé sem fingimento. Em 2 Timóteo 3, 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação da fé em Cristo Jesus. Aqui, desde a infância,
Timóteo, ele sabia as letras, as sagradas letras. E então, assim, a gente vê, né, a importância que Eunice teve. Ela não só transmitiu a fé genuína, mas ela também transmitiu a palavra de Deus para Timóteo, né, para o seu filho. E Eunice, ela cumpriu seu papel de mãe com maestria. Criou um homem temente a Deus, um discípulo notável, fiel e grande cooperador de Paulo. Irmãs, um ambiente familiar com temor a Deus, com a presença constante da palavra, produzirão filhos úteis e que servem ao Senhor. E a maior parte, né, do tempo dos nossos filhos não é na igreja. Então, nós, como pais, nós devemos aproveitar cada minuto para apacentar, para dar testemunho, para ensinar a palavra de Deus a ele, não deixando apenas para quando eles forem vir às reuniões, né? Por isso, esse versículo de Provérbios 22:6 é tão importante. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. A criança, ela é igual uma esponja, né? Tudo que ela ouve, tudo que ela vê, ela absorve. Então, por isso, é tão importante, né, a gente ter esse testemunho de vida cristã dentro de casa. Ter esse testemunho de fé genuína, de fé sem fingimento. E toda mãe que segue os caminhos do Senhor tem o papel de cultivar as sãs palavras com coração puro, ajudando não só os nossos filhos a crescer espiritualmente, mas também os filhos da fé, aqueles filhos, né, que o Senhor nos incumbiu de cuidar. E uma mãe espiritual, ela ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Então, né, que nós sejamos como Eunice, essas mães, essas mulheres cheias da palavra, de fé sem fingimento, de fé genuína, com coerência. Essa palavra aqui, com coerência, me chamou a atenção. Porque, assim, ter coerência, no meu ponto de vista, é igual o testemunho. A gente ter o testemunho, né? De o que a gente é em casa, a gente tem que ser fora de casa, na igreja, no supermercado, onde a gente estiver. Esse testemunho, ele tem que andar junto, né? Ele tem de ser o meu viver. E uma mãe de coração aberto, de casa aberta, cuidando das pessoas ao nosso redor. Esse aqui também é outro ponto que me chamou a atenção. Cuidando de pessoas ao nosso redor. Por exemplo, se eu chegar aqui e eu ver que a Sonali está triste, não é o jeito dela, eu tenho que ter a sensibilidade de olhar para a irmã e pensar, puxa vida, né, a irmã não está bem. Mas eu não preciso chegar na irmã e perguntar, especular ela, né? Por que você está assim? Porque você, né? Simplesmente eu chegar para a irmã, dar um abraço na irmã. Um abraço, irmãs, um abraço vale mais que 1000 palavras. Também a gente precisa, né, exercer eu posso orar por você, que é uma ferramenta tão importante, né? E tem tantas pessoas precisando de uma palavra, né, de cuidado, de afeto. E, principalmente, irmãs, nós precisamos ser aquela mulher que valoriza a palavra do Senhor, aquela mulher que tem testemunho vivo, aquela mulher que vive por meio da fé. Porque, irmãs, sem fé é impossível, né, agradar ao Senhor. E Romanos 10:17, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, irmãs, a gente tem que tomar, né, como aprendizado o viver dessas mulheres de fé, que no decorrer, né, dessas mensagens, dessas reuniões de irmãs, foram passados para nós, né, essas mulheres fortes, essas mulheres sensíveis, essas mulheres de bom testemunho, de fé sem fingimento, de fé genuína. Amém. Era isso. Não sei se eu passei o meu encargo, mas
É o nervosismo.